Neste ato, fará uso da palavra Sua Excelência, o presidente desembargador Fernando Carione. Excelentíssimo senhor desembargador João Henrique Blasi, digníssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Dr. Sérgio Laguna Pereira, procurador-geral do Estado designado neste ato, representando o governador do Estado de Santa Catarina, ministro Jorge Mussi, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça Federal do Superior Tribunal de Justiça, STJ, senador Dário Elias Berger, desembargador Silmar Fernandes, vice-presidente e corregedor regional eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e presidente do Colégio de Corregedores Eleitorais, juíza auxiliar da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, Flávia da Costa Viana, neste ato representando o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Edson Fachin, juiz Márcio Chifre Fonte, presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Dr. Rafael de Assis Horn, vice-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Gladys Afonso, subprocuradora-geral de Justiça para Assuntos Administrativos do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, neste ato representando o Procurador-Geral de Justiça do nosso Estado, Fernando da Silva Comim, Dr. Rafael Poleto, Procurador-Geral do município, neste ato representando o Prefeito de Florianópolis, Jean Marques Loureiro. Senhores juízes da Corte Eleitoral, senhor Procurador Regional Eleitoral, senhoras e senhores desembargadores, servidores e advogados, senhoras e senhores, é com elevada honra que cumpro o dever constitucional de transmissão de cargo de presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina ao desembargador Leopoldo Augusto Brigman, nesta sessão solene, em que também tomará posse como juiz efetivo, vice-presidente e corregedor regional eleitoral de Santa Catarina, o caríssimo e eminente desembargador Alexandre Divanenko. Antes de algumas palavras às suas excelências, ciente de que o momento não é próprio para a manifestação daquele que se despede, para o que dirigi-me à casa e à sociedade catarinense, na sessão de ontem, 9 de março. Peço licença para uma breve reflexão. Preocupa-me sobremaneira o rumo das relações institucionais da Justiça Eleitoral. E essa preocupação não fica restrita ao regional e aos juízes eleitorais. Nós acabamos sendo instrumentos e até vítimas dessa situação, mas principalmente as instâncias superiores de e do poder. É de conhecimento público a posição desta presidência com relação ao processo centralizado de totalização das eleições, assunto acerca do qual não me deterei, senão para registrar que a matéria pautada e repautada pelo Colégio de Presidentes segue nessa sanha de adiamentos, levando a crer que, de fato, nem no seio dos regionais há a real intenção de discuti-la, e é bem provável que não o seja. Comunicamos-nos mal, intransigimos entre nós com resultado em desfavor da sociedade. Os poderes harmônicos e independentes são apenas filosóficos e retóricos, e o Estado segue o rumo tortuoso de um rio caudaloso.
Precisamos repensar a justiça eleitoral, precisamos definir a sua finalidade, inclusive à vista da diminuição de suas competências legais. Precisamos servir com responsabilidade e na estrita observância à Constituição, a da República, e tão somente. Quando o Poder Judiciário, como um todo, é atacado, e a defesa suprema é ao discurso, a retórica e a ação da linha de competência constitucional, constrói-se efetivamente uma realidade desfavorável ao todo, à parte comprometendo o todo. E uns acusam e outros negam, ou silenciam, envoltos em ativismo judicial ou emoção, ou omissão. Da obra Sereis como Deuses, o STF e a Subversão da Justiça, de Cláudia Rodrigues de Moraes Piovesan, organizadora. Cito parte do artigo de autoria de Marcelo Rocha Monteiro, denominado Mais do que Reis. Abro aspas. Você certamente já ouviu falar em ativismo judicial, mas você sabe do que se trata e dos efeitos gravíssimos que pode ter esse fenômeno? Juízes não têm como função criar leis nem políticas públicas, muito menos administrar a economia, a saúde, a educação e a segurança pública. Fazer leis, poder legislativo, e administrar o poder executivo são funções de autoridades eleitas pelo povo. O povo escolhe vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. Se não ficar satisfeito com os resultados, o povo os destitui na eleição seguinte. Juízes não são eleitos. Quando eles usurpam as funções das autoridades eleitas, estão, na verdade, fraudando a democracia representativa e o voto popular. Mas os juízes e tribunais ativistas não estão nem aí para o voto da maioria da população. Aliás, eles gostam de ser contramajoritários, outro discurso enganador do ativismo judicial. O tribunal ativista não quer aplicar a lei, e sim impor sua visão de mundo, suas convicções ideológicas sobre aborto, drogas, segurança pública, algemas e até sobre urnas eletrônicas. Se a lei não coincide com essas convicções, pior para a lei. Antonin Scalia, um dos maiores juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, já disse uma vez que, se fosse rei, faria uma lei mandando para a prisão quem queimasse a bandeira americana em manifestações contra o governo. Mas, como sabia que não era rei e sim juiz, tinha que aplicar a Constituição de seu país, que garante o direito à livre manifestação. Por isso, mandou soltar o réu contra suas convicções pessoais de patriota e conservador. Fecho aspas. E é com tristeza que vive e registra esse momento da vida política nacional. Com todo o respeito, ao acompanharmos, de um lado, a maçante campanha relativa à segurança das urnas e dos sistemas eleitorais, diuturnamente divulgada e contrária a qualquer legítima iniciativa de ampliação dos meios materiais de auditagem, preterindo, inclusive, laudo da lavra de 3 peritos criminais da Polícia Federal, perícia essa realizada a pedido da Corte Superior, que o conhecia desde 2 de outubro de 2018, e que em seu item 14 recomenda, aspas, que sejam enviados todos os esforços para que possa existir o voto impresso para fins de auditoria, por mais confiáveis que sejam todas as pessoas envolvidas no processo do sistema eleitoral e por mais maduro que sejam os softwares, eles sempre possuirão possíveis vulnerabilidades e necessidades de aperfeiçoamentos. Um software não pode ser seguro, ele precisa parecer seguro e transparente
para o cidadão comum, sem conhecimentos tecnológicos, um meio físico de auditar a segurança deste brilhante projeto nacional que são os softwares do sistema eleitoral brasileiro, consiste em um fator que trará maior confiança da população neste processo e servirá como um meio mais seguro de auditoria do processo eletrônico de votação. Fecho aspas e cita a fonte. Permite concluir que a Câmara Federal não conhecia o relatório quando da votação para a implementação do voto impresso. E não é demais lembrar que o voto auditável impresso faz parte da história desta justiça desde a fase inicial da implantação das urnas eletrônicas. De outro, com reiterada vênia, vê-se a preocupação com a cibersegurança em razão de ataques de hackers russos à justiça eleitoral, conforme amplamente divulgado pela imprensa escrita, falada e televisada. Percebe-se nesse contexto a seguinte realidade: uma confusão argumentativa entre segurança e insegurança, com profundo reflexo na nonagenária instituição Justiça Eleitoral, dando aso ao discurso a referência de novo exemplo de pregação da denominada falácia do espantalho. Pessoalmente, não me preocupa a forma de construção argumentativa, mas os seus reflexos, especialmente quando deletérios à instituição. Mas o dia é de festa, e por isso concluo, parabenizando os repossados, desejando-lhes pleno êxito na administração que se inaugura. Desembargador Leopoldo Augusto Brigman, nosso vice-corregedor de um ano de trabalho juntos, Vossa Excelência conduzirá as eleições gerais de 2022, pleito realizado no caldo de ânimos acirrados e no rescaldo de avassaladora pandemia. Boa sorte. Desembargador Alexandre Divanenko, na vice-presidência e na Corregedoria Regional Eleitoral. Vossa Excelência também estará embalado no processo eleitoral, mas seus predicados pessoais o qualificam a muito mais. E é certo, é o que desejo, que em um ano presidirá esta casa, honrando ainda mais a toga, a Justiça Eleitoral e o Poder Judiciário catarinense, quando se renovará a oportunidade de conduzir a instituição mais que adiante e que se eleva. Seja bem-vindo, seja feliz e siga realizando. Agradeço à Corte e ao Procurador Regional Eleitoral, aos juízes e juízas eleitorais, pela parceria e pelo compromisso ético demonstrados de cada um de Vossas Excelências. Levo sentimento de gratidão e laços de afinidade e respeito que se estreitaram. A administração do Tribunal, enxergando em cada um de seus integrantes uma oferta de compromisso e responsabilidade, somados como equipe, vocês conduziram e conduzem esta instituição a um patamar de reconhecimento e credibilidade que já é história. Somem mais para seguir fazendo história. Penhoradamente, a cada servidor e a cada colaborador da sede e dos cartórios, do mais humilde ao mais graduado, todas as conquistas são também mérito de vossas senhorias. Grato pela dedicação e compromisso. Perdoem-me eventuais excessos. Sigam pensantes. A justiça eleitoral nunca será melhor se não passar por essa inteligência e por vossas mãos. Muito obrigado. As equipes cartorárias, base sólida desta instituição, o reconhecimento pelo destemor com que trata o serviço eleitoral, as equipes da sede, a conclamação agradecida por cada vez mais reconhecer o seu importante papel
na garantia das condições de trabalho das parcas estruturas de primeiro grau. Aos parceiros institucionais, a justiça eleitoral é melhor no seio de uma sociedade como a catarinense. O espírito público dos parceiros públicos e privados tornaram possível realizar e acreditar no amanhã melhor. Obrigado. À sociedade catarinense, o meu reconhecimento pelos exemplos cívicos e de cidadania. Santa Catarina é merecedora de mais e cada vez melhor atenção. Cientes disso, seguiremos perseguindo a melhor forma de chegar a cada concidadão. Não deixem de acreditar nesta instituição que é vossa. A minha família, sem ela não estaria aqui, não estaríamos aqui. Missão cumprida. E pelo amor e dedicação de vocês é que aqui chegamos. E em breve, buscarei ser ainda mais esposo, pai e avô. Obrigado. E é na lição de São Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, versículo 2 do capítulo 4, que me despeço. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Fiquem bem e sejam felizes. Obrigado.